A graça e paz. Bom dia para você que está assistindo esse vídeo pela manhã, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja assistindo, eu espero que você seja edificado e abençoado poderosamente ao ouvir estas palavras que estão sendo semeadas no seu coração. Jesus Cristo fez uma analogia entre uma semeadura, uma plantação, que gera uma colheita com a pregação da palavra de Deus. E nesse caso Jesus disse: eu sou o semeador e a semente são as palavras que eu lanço, que eu proclamo sobre os corações de vocês. Você deve conhecer essa parábola da semeadura. É o que nós estamos fazendo na prática durante estes dias na nossa Força-Tarefa 2020. Todos os dias eu pego a terra boa do seu coração e lanço sementes sobre ela. Eu tenho convicção de que os terrenos são diferentes e que o resultado também não vai ser igual. Algumas pessoas têm algum conhecimento da palavra, elas têm mais facilidade para ouvir e receber. Algumas pessoas são mais questionadoras, algumas recebem a palavra e as restringem a área dos pensamentos, outras recebem com o coração quebrantado e contrito. Mas, de qualquer forma, este é o meu trabalho, é lançar as sementes, confiando que o Espírito de Deus vai trazer o resultado, a boa colheita que todos nós esperamos. Jesus ele ensinava coisas profundas de maneira bem simples, para que a mensagem fosse acessível a todo tipo de pessoa. Da mesma forma, eu tenho usado a metodologia de Jesus para compartilhar a palavra de Deus ao longo de 26 anos de ministério. Jesus ele era um contador de histórias, eu faço a mesma coisa. Então, eu estou usando alguns simbolismos que a Bíblia usa para poder ensinar para você verdades que são profundas. Se você levar ao pé da letra a grandeza daquilo que Jesus Cristo ensinou de maneira delicada, simples. Por exemplo, dizendo: a minha palavra é uma semente. Alguém vai dizer: puxa, mas isso é tão simples, qualquer pessoa, até o indouto vai entender. Mas se você for lá nos evangelhos, e se você ler Jesus contando, ele conta a história, a parábola do semeador e da semeadura. Passa um pouquinho de tempo, os discípulos chegam para ele e perguntam: o que o senhor estava querendo dizer com aquilo, quando o senhor falou de semeadura, de semeador, de semente? Jesus teve que explicar para eles. A semente é a palavra que eu prego, o semeador sou eu, o terreno árido, o terreno espinhoso, o terreno cheio de pedras. Aí ele vai explicando. Nem sempre as pessoas entendem assim num primeiro momento. Então, às vezes, é preciso a gente destrinchar. Eu sei que para a maioria, esses assuntos que eu estou compartilhando parecem ser assuntos de fácil entendimento. Mas tem pessoas que não têm contato nenhum com a Bíblia. E elas podem acessar essas mensagens porque elas estão nas redes sociais. Algumas pessoas até conhecem a história, mas não conhecem a revelação que está por trás do simbolismo. E aí quando elas percebem: puxa, essa coisa tão simples, parece que eu estava lendo o texto e era uma palavra, e não é que era uma palavra desconhecida. Eu até sabia, eu já até tinha lido, mas aquela palavra parece que cresceu, saltou da Bíblia. Ela foi iluminada, a gente chama isso de revelação. Aquela palavra, ela ganhou forma na minha mente, no meu coração e gerou transformação. Esse é o objetivo. Lá no começo da nossa campanha, da nossa mobilização, eu falei sobre relacionamento com Deus. Eu sei que você deve ter já um relacionamento com o Senhor. Mas como eu disse, como eu estou em redes sociais, pode ser que alguém esteja ouvindo sem nenhum relacionamento com Ele e se sinta encorajado a investir e ter um relacionamento a partir desse ensinamento. Se você já tem, melhor ainda, invista para que ele cresça, para que ele se aprofunde. Se você conhece alguma coisa da Bíblia, eu estou tentando, na medida em que a gente vai caminhando, oferecer algo mais. E de eu usar esses exemplos simples, eu não gostaria que você desprezasse ou menosprezasse, como se você dissesse: tudo isso eu já ouvi. Eu estou falando de, por exemplo, a armadura de Deus. Você sabe que muita gente conhece o texto que fala da armadura, mas nunca leu dentro do contexto. E se você ler dentro do contexto, você vai ver: poxa, isso tem tudo a ver com uma força-tarefa, numa época igual essa que nós estamos vivendo, num tempo difícil. Se você pegar o texto de Gálatas 5, e se você ler um pouquinho antes, um pouquinho depois, se você pegar Efésios, o 5 também, e ler um pouquinho
antes, um pouquinho depois, você vai dizer, puxa, o enredo, ele é bem oportuno para esse momento que nós estamos vivendo de crise no mundo. É uma crise mundial, é uma crise nacional, é uma crise estadual, são crises acontecendo dentro do município, quando não muito longe, em volta de nós, às vezes dentro da nossa própria casa, às vezes conosco e dentro de nós. E de repente você vai dizer, puxa, aquilo que eu já tinha ouvido falar, o Espírito Santo reacendeu dentro de mim na hora certa, e olha, foi bom, porque aquela armadura que eu conhecia só como história, eu comecei a usar de verdade. Aquele fruto do Espírito que eu já ouvi falar tanto, acho que a primeira vez que brotou com força, com qualidade, nivelado para cima, né? Assim que a gente fala na comunidade, um fruto excelente. Foi bem agora, na época em que eu estava passando por uma necessidade tão grande, achando que não haveria colheita nessa época, não é? Você sabe que Jesus, ele fez uma observação para uma porção de gente que era acostumado a plantar e colher, não é? Praticamente numa cultura agrícola, ele estava falando para a gente que conhecia do assunto. Vocês dizem, ainda faltam 4 meses para a colheita. Eles estavam falando de coisas espirituais, evidentemente. Eu penso que ele estivesse diante de um campo, talvez apontando para alguma região que havia sido semeada, e talvez olhando aquele exemplo bem na prática, ele tenha dito, vocês dizem que ainda faltam 4 meses para a colheita, e eu digo para vocês que a colheita está pronta. O que Jesus via ali, bispo, naquela hora? Fruto. Ele via fruto onde talvez ninguém enxergasse nada. Nesse momento ele pode estar olhando para você, para a sua casa, a terra mais árida, aonde a gente planta, não é? A mais difícil de ser trabalhada, e ele esteja enxergando aí frutos excelentes que nunca foram experimentados. Guerras que nunca foram definitivamente vencidas, porque faltava a armadura, não é? De você se apropriar da verdade, não apenas da teoria, da teologia. Estou falando de um relacionamento. Olha, bispo, eu acho que se não fosse essa crise tão grande, eu não tinha chegado tão perto. É uma força de expressão. A gente nem chega perto, né? A gente vive unido a Ele. Mas a minha intimidade, a minha comunhão, a minha busca, ela não teria sido tão profunda se a necessidade não fosse tão gritante como essa que eu estou vivendo nesses dias. Olha, tudo coopera para o nosso bem, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O bom, querido, é que exatamente nesse momento de quarentena, de isolamento, de crise mundial, o Espírito Santo colocou no meu coração. Faz uma campanha de 31 dias de força-tarefa. E muita gente que vai estar em casa, quem sabe, aflito por não poder sair, trabalhar, cuidar das coisas da vida, vai ter tempo para pegar esse vídeo curto, ouvir a mensagem, meditar, fortalecer a sua fé, praticar o Evangelho que tem ouvido, e os frutos, eu creio, né? Eles serão mais que abundantes, porque nós temos um tempo determinado para plantar e um tempo determinado para colher. Aquilo que você plantou ontem é o que você está colhendo agora. Aquilo que você está plantando hoje é o que vai brotar amanhã. É um ciclo de plantar e colher, de lutar e vencer. E a cada dia viver em fé. Não é isso que o cântico que a gente canta lá na comunidade diz? Rompendo em fé. A minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia eu vou viver o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia eu vou viver rompendo em fé. É o que nós temos ensinado e é o que nós vamos continuar trabalhando. A nossa campanha, ela está terminando, já é o 28º dia da nossa campanha, e de acordo com o texto de Gálatas 5, 22 e 23, nós estamos estudando um a um o fruto do Espírito. Está escrito, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, nós estudamos ontem, mansidão, é o tema de hoje, domínio próprio, é o de amanhã. Então hoje nós vamos falar de mansidão. Você sabe que essa não é uma qualidade que a gente encontra muito, ainda mais numa época de vida estressada como essa que nós vivemos, uma vida corrida, agitada, não é? Está todo mundo ansioso, querendo resolver os seus problemas, lutando, não é? Com
as adversidades, as pessoas estão cada vez mais com pressa e elas estão cada vez mais agitadas, elas estão cada vez mais tensas. E não é muito fácil você encontrar gente mansa, não. E é exatamente porque as pessoas andam assim que o convite de Jesus Cristo é tão atual para mim e para você. Lá em Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. A impressão que eu tenho aqui é de uma pessoa que percorreu um caminho enorme, cheio de coisas nas costas, um tanto de peso, sobrecarga, é mais do que você pode levar, é quase que assim, cheguei no meu limite, ainda colocaram mais um tanto, e o Senhor dizendo, venha cá, que eu vou começar a tirar essa sobrecarga de cima de você. E ele continua dizendo, tomai sobre vós o meu jugo. Isso aqui é muito interessante, não é? Eu que vivi no sítio, eu sei o que é jugo. As pessoas não conhecem por jugo, conhecem por canga, né? É o que prende dois bois pelo pescoço. Quando você quer que dois bois puxem o carro juntos, ou arado, então você põe uma canga, um jugo, e os dois bois têm que andar juntos, porque eles ficam presos pelo pescoço. A ideia aqui, de novo, é Jesus falando numa linguagem agrícola. Por quê? Porque ele sabe que as pessoas vão entender. Tomem sobre vós o meu jugo. É quase que uma coisa de prende o teu pescoço no meu. Se o boi é mais velho, então normalmente ele não há de fazer aquele caminho, né? Então, no caso aqui, o boi que vai guiar, nesse caso aqui, seria Jesus. E o boi novo que vai ser ensinado, vai ser guiado, você e eu. Então, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Aprendam comigo. Eu sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, diz o Senhor Jesus. Eu queria que você olhasse para ele e enxergasse essa qualidade na pessoa de Jesus Cristo. Ele é, diz o texto, humilde, e por conta disso, ele vive em mansidão. Ele uniu as duas coisas, mansidão e humildade. E aqui no nosso caso, nós estamos estudando o fruto do Espírito, que é mansidão. Normalmente, a mansidão e a humildade, elas são citadas juntas na Bíblia, e essa característica faz parte da personalidade do Senhor Jesus. Ser manso não significa você ser uma pessoa alienada, não significa ser uma pessoa apática, não significa ser uma pessoa indiferente, uma pessoa como que anestesiada, fora da realidade. Até porque, se você for estudar a personalidade de Jesus Cristo, embora ele diga que sou manso e humilde de coração, ele estava falando de algo muito mais profundo do que um sentimento, tá? Ele estava falando de algo característico do seu coração. Esse coração humilde, dependente, gerava nele essa atitude mansa. Por isso que ele fala de um fardo leve. Por isso que ele fala de aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. E você vai encontrar descanso. Primeiro eu fiz uma associação da agitação do mundo que nós estamos vivendo. Em paralelo, Jesus está oferecendo um descanso. Ele passa no meio dessa agitação. E olha, eu posso dizer para você, onde Jesus estava, normalmente havia multidões. Não era uma multidão, eram multidões. As pessoas se aglomeravam. Eu falo em torno aí de 5.000 homens, porque eles contavam os homens, mas se contasse as mulheres, as crianças, era coisa de 20.000 pessoas. Você lembra naquele momento em que ele foi abordado por Jairo para socorrer a filha doente? Uma mulher se embrenhou no meio da multidão, tocou em Jesus e foi curada. Jesus até perguntou quem me tocou. Então, em volta de Jesus Cristo, normalmente era uma coisa muito tumultuada. E no meio dessa confusão da vida, endemoniados, doentes, acusadores, perseguidores, os discípulos, os curiosos, os seguidores, estava todo mundo ali, aquela massa, aquela coisa. O Senhor Jesus diz, olhem para mim, venham vocês que estão assim,
tensos, ansiosos, preocupados, nervosos, querendo solução imediata para tudo. Aprendam comigo, no meio dessa confusão, eu continuo sereno, estabilizado, porque há algo aqui dentro de mim capaz de sustentar o meu equilíbrio, a minha serenidade, a minha paz. Ele disse, aprenda de mim, olha, eu sou totalmente dependente. Aqui a palavra é humilde. Porque a pessoa que é humilde não fala de si mesma que ela é humilde, não é? Quando Jesus fala de humildade aqui, ele não está falando da humildade que normalmente a gente pensa. Ele está falando de uma atitude dependente. É como se ele dissesse, Deus é muito grande. Eu, como homem, sou tão pequenininho, tão dependente. O que eu vou fazer na força do meu braço? Por mais que eu queira, eu vou acrescentar meio metro na minha jornada? O que eu consigo por mim mesmo na força da minha carne? Eu sou totalmente dependente e por causa dele é que eu sou manso. Essa mansidão, ela está associada a essa dependência, a esta confiança. Eu queria que você pensasse em mansidão como um fruto que não vem de você mesmo. Talvez você diga, bispo, eu sou uma pessoa super agitada. Eu sou uma pessoa que fala bastante, que quer resolver tudo assim rapidamente. Eu, particularmente, brinco com a igreja, sou ligado no 320. 220 vão os que vão correndo atrás. Eu vou no 320. Né? Então, de repente, quando o Senhor diz, para, aquieta-te, calma, aprenda de mim, que sou manso, humilde de coração. É como se o Senhor dissesse, César, se você aquietar seu coração, você vai ficar livre desse sobrepeso que você tem carregado. Se você cultivar esse fruto que está associado à humildade, você não vai encontrar necessidade de correr tanto, de se esforçar tanto para conseguir aquele pão que penosamente granjeaste. Isso aí eu dou para os meus amados, porque eles confiam em mim. Ele usa a expressão no Salmo, enquanto eles dormem. Eu queria orar para que essa quietude, para que essa mansidão de espírito, para que essa calma inexplicável enchesse o seu coração, porque ela está associada àquela paz sobrenatural que guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Eu nem estou falando, querido, de você se esforçar para ser manso. Eu só estou dizendo para você ficar olhando para o Cristo, o professor, dizendo, me ensina a viver em dependência, a confiar, apesar de tanta pressão que a vida coloca sobre a gente o tempo todo. É 24 horas do dia sendo cobrado. Às vezes pela esposa, pelo esposo, pelos filhos, pelos pais, pelas pessoas que trabalham comigo, até mesmo os que são da fé. Eu sei, querida, que às vezes você se pega, minha irmã, assim, sobrecarregada. E é nessa hora que o Senhor estende as mãos e diz, aquieta teu coração. É na humildade e na mansidão, é no descanso que você vai colher esse fruto que você tanto espera, com tanta expectativa você tem desejado. Ele não será resultado das tuas mãos, da força do teu braço. Ele virá da minha graça, que está sendo derramada numa medida cada vez maior sobre a sua vida, sobre a sua família, especialmente agora, dentro do teu coração. Vamos orar juntos? Pai, o Senhor nos faz um convite para se aproximar e nós nos aproximamos. Nós nos aproximamos com alegria. Nós vamos desarmados. Nós vamos, Deus, levando os nossos fardos, as nossas aflições, as nossas preocupações, a nossa pressa, a nossa ansiedade. Tudo isso, Jesus, nós vamos acumulando na medida em que vamos caminhando. E nós queremos nessa hora mais do que nunca ir na tua direção e nos render aos teus pés e dizer, Senhor, remove de sobre nós toda a ansiedade, porque nós fazemos questão de lançá-la aos teus pés. Nós queremos aprender sim contigo, Espírito Santo, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Eu me recordo da tua palavra e ela soa nos meus ouvidos muito clara nesse momento, enquanto eu estou orando por essas vidas, que todos nós, que com o rosto descoberto contemplamos a face do Senhor,
a tua imagem, somos transformados com glória cada vez maior por obra do teu Espírito Santo. Então nos faça mansos. Nos faça, Senhor, mansos e humildes. Sim, transforma, Deus, os nossos padrões de pensamento. Essa ansiedade nós lançamos sobre Ti, porque essa é a Tua promessa, essa é a Tua vontade. Isso é o que o Senhor espera de cada um de nós. Eu digo, Deus, toda ansiedade, todo desespero, toda cobrança, toda sobrecarga, toda pessoa que se aproximou do Senhor comigo nesta oração, estando nessa condição de sobrepeso, principalmente sobre cobrança. Deus, não fosse a cobrança dos outros, que não é pouca, tem a cobrança dela mesma, em cima dela mesma. Quando não, Deus, ela atribui ao Senhor essa cobrança. Eu quero que o Senhor toque, em nome de Jesus, sobre os ombros, no coração e na mente da tua filha, do teu filho, para que ele reconheça que o Senhor não espera dele. Por isso o Senhor investiu poderosamente na pessoa de Cristo, do teu Espírito Santo, para que vivessem nele, para que essa paz dominasse, reinasse, prevalecesse, para que esse descanso fosse maior que toda essa pressão. E Deus convence definitivamente que o teu amor, o teu perdão, a tua graça estão sobre esta vida, sobre esta casa, e que no Senhor há alívio para todo aquele que confia. Eu profetizo, eu proclamo o teu alívio e a tua graça, enchendo a mente e o coração da tua serva, do teu servo, e a paz que excede o entendimento guardará a mente e o coração no Senhor. Nenhum deles será abalado, mas todos experimentarão desse alívio. E eu estou profetizando para alguns alívio imediato, uma paz sobrenatural, que muda, Deus, a realidade e traz verdadeiro descanso para o coração. Que seja assim, no teu santo nome. Eu abençoo você, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com essa palavra. Descansa teu coração, porque o Senhor já está trabalhando por vocês. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.